2 Samuel 17, 27, 28 e 29. 27, 2 Samuel 17, 27, 28 e 29. Está lá. Vocês podem ler o verso 27? Vamos lá? 1, 2, 3. Você viu que bonito aí? O Barzilai, ele é um ancião de 80 anos. 80 anos. Os irmãos da sede já ouviram isso aqui domingo? O mesmo texto, mas não a mesma mensagem. Não tem como, você pode repetir um hino, mas uma mensagem não dá. Né? Não dá, porque sempre a mensagem é revelada. O texto é o mesmo, mas alguma coisa diferente Deus nos dá. Do versículo 1, no versículo 27... você vai ver, nós veremos lá, aqui embaixo o nome do Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Esse homem, ele tem 80 anos de idade. Esse homem, ele marca, por um bom tempo, ele marca a minha vida, no que diz respeito ao aprendizado sobre reciprocidade. Gratidão é lembrança, gratidão é sentimento. Reciprocidade é ação. Quando alguém, de alguma forma, contribui com a sua vida, com alegria, para a sua alegria, alivia um momento de tristeza, faz alguma coisa, que a gente sempre vai precisar de alguém. A gente tem que ter pelo menos o sentimento de gratidão, que é a lembrança do coração. Mas a reciprocidade é quando alguém faz alguma coisa para você e você quer retribuir. Por exemplo, você fala para uma pessoa, puxa vida, que carinho que eu tenho por você, que saudade. A pessoa geralmente responde assim, a recíproca é verdadeira. Quanto tempo que eu gostaria de poder ter esse tempo com você, almoçarmos juntos. Ele diz, olha, a recíproca é verdadeira. Ele está dizendo assim, eu também tenho o mesmo sentimento por você. Eu gostaria a mesma coisa com você. Então, eu perguntei domingo aqui, que se as pessoas sabiam o que era reciprocidade, ou uma pessoa recíproca. Uma boa parte ficou assim, sem levantar a mão, embora eu acredite que eles sabiam, mas é por uma questão de insegurança, não se manifestaram. Então aqui é um ato de reciprocidade, porque o Davi está vivendo um momento terrível da sua vida. Eu fico pensando se há um problema familiar pior do que um filho que se levanta contra um pai. Olha, irmão, eu, que sou de uma geração antiga, estou 46 anos, não parece, mas estou, e eu ainda sou daquela geração que não tinha conversa, não tinha negociação com o pai. Pai falava, era uma vez só. Quem que é dessa geração aí? Tivesse uma visita em casa, ai, se a gente fizesse qualquer gracinha. Eu nunca chamei, se passasse na sala, né, o Elton? Se passasse na sala, qualquer jeito, o pai só dava uma olhada, você podia saber que você já estava jurado de quase morte. Hoje, eu nunca chamei meu pai de você. Nunca. Você.
eu nunca fui dormir sem pedir bênção à mãe, bênção a pai. Eles poderiam estar dormindo. É um negócio tão maluco que às vezes eu chegava em casa mais tarde e eles sempre deixavam a fresta da porta do quarto deles aberta. Pai que tem filho pequeno ou adolescente, você nunca fecha a porta. Você sempre deixa, porque qualquer movimento, qualquer barulho, qualquer coisa, você já... Então assim, algumas vezes eu já quando jovem, 20, 21, 22 anos, fazia alguma coisa, minha vida foi sempre na igreja. Acabava os cultos, os jovens saíam juntos, todo mundo de a pé, ninguém tinha carro naquela época, pegava ônibus, ia em lanchonete, ia em pizzaria. Essa era a nossa vida, não tinha celular. Aí a gente ficava, tal, acabava lá a pizza, aquela coisa, ia embora para casa, todo mundo de a pé, fazendo festa. Chegava em casa às vezes tarde, aí aquela coisa eu me trocava. Quando eu ia deitar, eu sabia que eles estavam dormindo, mas eu ia lá na fresta da porta, benção mãe, benção pai, baixinho. Eles não ouviam, mas se eu não fizesse isso, e se eu fosse deitar, eu não dormia. Vocês também assim, né? Que coisa, gente. Então assim, pai nunca questionei meu pai. Minha mãe então, nunca teve um questionamento. Falou, está falado. Hoje, todo respeito, né? Não estou criticando ninguém não. Mas às vezes você tem que explicar o porquê. Você tem que falar, por que você está me perguntando? Estou te perguntando por isso. Mas é isso, mas é aquilo, é aquilo, é aquilo. E quando não, a última palavra é a do filho. Mas o tempo mudou, a gente tem que entender, porque aqui, irmão, todo mundo tem seus problemas de família, todo mundo tem, uma maioria que não tem filho, adolescente tem netos. A gente tem que entender, você não fracassou, você não fracassou, eles mudaram. Mas até hoje até que não vem os seus netos. Você vai ter que ficar de cavalinho para ele. Eu nunca fiz assim na cabeça do meu pai para bagunçar com o cabelo dele. Agora os netinhos vai na cabeça do avô e o pastor Gilvan com essa cabeleira toda, imagina aqueles netinhos, aquela coisa. Você vai fazer o quê? Ainda tem cabelo, ainda bem, né? Tem os casos que que os netos não vão achar nada. Mas irmão, mas essa relação de família é maravilhosa. Brincadeira de avô com neto, festa em casa, aquela coisa. Isso é uma coisa maravilhosa. Agora você imagina uma casa onde tem um atrito. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode não ter do bom e do melhor na sua mesa, mas tem uma coisa que não falta, que é melhor que tudo, é paz. Você pode dar glória para Jesus? Você tem paz. Os irmãos, isso, o som está ótimo, os irmãos se encontram lá em casa, os netos, os filhos, às vezes briga por causa de, briga boa, estou dizendo, né? Só tem um pedaço de pão, só tem 2 ovos, mas nós estamos em 5, como é que faz isso aqui? Então não frita, faz um omelete, pega um pedacinho para cada um. Não, mas isso aí você pegou melhor, não, mas você pegou pior. Ou tem um frango, um quer uma coxa, outro quer outra coxa, mas só tem, aí outro briga por causa do pé, outro briga por causa do pescoço, outro quer a moela, outro quer essas coisas. Coitado de um frango, irmão. Mas o importante é o quê? Que tem paz e tem saúde lá na sua casa. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, porque a tua casa é uma bênção. Oh, aleluia! A nossa casa é assim, irmão. Eu lembro que eu sempre, nós somos em cinco irmãos, duas irmãs e 3 irmãos. Dormia tudo num quarto só. Mas como as minhas irmãs judiavam de mim. Tribulações que elas eram, mas tirava sarro. Teve uma época que eu ganhei um coelhinho branco, olhinho vermelho, Ismael. Elas não mataram meu coelho só para ver eu chorar. Eu já sofri nessa vida. Se fosse adolescente dessa geração, estava com trauma, eu tinha que fazer terapia. Mas a terapia lá em casa tinha uma varinha, fio de ferro lá, aquilo lá era não tinha, a depressão nem estava naquele quarto. Ela não dava conta de entrar naquele quarto. Uma cama de casal, dormia todo mundo lá. E quando chovia,
não tinha forro. Colocava saco de arroz aberto para tudo quanto é lado. No frio, irmão. Mas todo mundo cresceu ali em unidade, união, alegria. Oh, irmão, você lembra um pouco da sua infância, você lembra um pouco da sua casa, dos dias difíceis, mas olha você aqui, a sua família sempre teve alegria. Preze pela paz na tua casa. Deus está falando aqui. Preze, você pode ter crescido, um pode ter tido mais que o outro, um pode ter prosperado mais que o outro, mas preze pela paz, preze pela alegria. Faça de tudo para que a tua casa e a relação com os teus irmãos e irmãs continue sendo um lugar de bênção. Davi era rei, mas ele não teve essa alegria. Não inveje, entre aspas, os homens que moram em grandes palácios e você acha que é a melhor coisa o dinheiro que eles têm. E é filho que se suicida, irmão que mata irmão, pessoas que não saem do quarto, pessoas que não se reúnem mais em volta da mesa, pessoas que não se amam mais, não se respeitam mais, mas ainda a paz está sempre dentro da tua casa. E a paz vai continuar, e o Senhor está mandando eu dizer, a palavra é diferente. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dizendo que Ele está trazendo um novo tempo ainda maior, de mais bênção, mais paz. Tome posse dessa palavra, mais relacionamento. E esse demônio que se levantou para destruir a paz na tua família, para destruir a união, pastor, mas eu não estou vendo ele. Mas o Senhor mandou eu dizer, ele está rondando a tua casa, mas pela palavra do altar nessa noite, ele está sendo repreendido, e em nome de Jesus, a paz vai voltar, a simplicidade vai se manter, e o nome de Jesus continuará sendo glorificado no meio da tua família. Ramantro de Cantorra. Irmão, passa por cima de bobeira, passa por cima. Toda família tem um folgado mesmo, ele nunca ajuda com nada, ele sempre é o chupim, você tem que pagar sempre para ele, para todo mundo, mas graças a Deus que você está pagando, você tem para pagar, e o que você está fazendo, você está semeando, nunca vai faltar, assim diz o Senhor, nunca vai faltar, nunca vai faltar, nunca vai faltar. Diga para o seu irmão aí, nunca vai faltar. Profetize para alguém aí, fala assim, você é o José da tua casa, diga isso. Isso, está sentindo vontade da glória a Deus? O Senhor está quebrando coisa aqui, o Senhor está quebrando laço de discórdia, o Senhor está quebrando coisa que o inimigo queria plantar na tua casa, mas não vai, porque a coisa mais triste é um filho que se levanta contra um pai. E eu coloco por terra essa ação do diabo contra a tua família, em nome de Jesus. Lá não vai haver esse tipo de coisa. Deus está nessa palavra, meu. Deus está quebrando coisa aqui. Volta para trás e peça perdão. Pastor, mas eu fui o ofendido. Então vai você é o mais forte. Os fracos não pedem perdão. Os fracos não pedem perdão. Isso é coisa para os fortes. Volta para trás. Seu pai e sua mãe sofrem muito.
porque ele não consegue conviver com a desunião de vocês, e Deus tem endereço certo aqui. Eu lembro que tem alguns anos atrás, nós estávamos na minha casa lá em São Carlos. Eu tenho uma casa já há muitos anos em São Carlos, e quando eu vou na minha mãe, eu fico na minha casa, e aí eles vão para a minha casa. E nós estávamos fazendo um churrasco de ano novo, uma casa simples, para que também alguém não interprete mal, né? Todo mundo pode ter, e o que eu profetizo tanto para tanta gente daqui, não é possível que eu vou morrer cuidando do reino de Deus e não ter uma casa. Nós estávamos todo mundo almoçando lá, e o pastor Gilberto foi várias vezes ele teve no ano novo lá, e ele disse assim, olhando, viu eu brincando com meus 5 irmãos, rindo, porque eu não dou de pastor na minha casa não, nem quero que me chamam de pastor lá. Meu pai sempre teve uma coisa comigo, não, quando eu chegava, porque eu falei, nunca me olhe como pastor aqui, sou seu filho, a autoridade aqui é o Senhor. Mas ele teimava, então assim, lá não tem esse negócio. E aí o pastor Gilberto falou assim para mim, você é o José da sua família. Eu falei, meu Deus. Ele falou, você é o José da sua casa. Você é o José na sua casa. Sobre você está uma autoridade de Deus, e você vai cuidar da tua família. Você tem que cuidar da tua família. Os mais velhos cuidam dos mais jovens, os mais velhos cuidam dos mais jovens, e o Senhor está dizendo aqui, os mais velhos cuidam dos mais jovens. A tua família não é o peso. Honre o nome do patriarca da tua casa, que é o teu pai. Não deixa a mulher atrapalhar o relacionamento entre irmãos. Não deixa homem que entrou, não deixa cunhado, cunhada atrapalhar. Não deixa. Eles não sabem como que começou a tua família. Não deixa a mulher atrapalhar o relacionamento teu com a tua mãe. Eu posso dizer isso aqui porque até o último dia de vida do meu pai, ele chamava a Luciana de filha, e o que ela falava para ele era lei. Agora tem uma geração de patricinhas entrando dentro das famílias e atrapalhando, de Barbies, entrando dentro das famílias e atrapalhando o relacionamento dos meninos com a mãe, com o pai, com os irmãos. O sangue de Jesus que repreenda isso. Lar, lugar de alegria e refrigério, família, a célula máter, a célula mãe da sociedade. Será isso que Deus quer falar aqui hoje? Eu não vou ficar preocupado, daqui a pouco eu já paro. Mas que Deus quebrou laço aqui, quebrou laço. Pastor, mas a minha família é desajustada. É isso que eu não conto da minha para você. Todo mundo aqui tem vergonha de contar os problemas das famílias aqui. Não tem família de margarina não, irmão. Aquela é novela, aquela família lá, aquela coisa. É todo mundo complicado. Tem a ovelha negra em toda a casa, tem o problema ali, tem de tudo. Tem família que tem lésbica, tem família que tem homossexual. E o que você vai fazer? Virar a cara para o seu irmão, para a sua irmã, ou para o seu filho? Não! É através do amor, é através do amor que as coisas vão mudar dentro da sua casa. Fazer o quê? Se tem um bandido lá? Fazer o quê se você tiver aqui um tempo da sua vida visitar uma penitenciária? É o teu sangue. Essa tragédia se dá porque um filho se levanta contra um pai e depõe o pai do trono. Davi está no deserto, morrendo de fome, angustiado. Aí o Barzilai vai lá, e versículo de número 28, o Barzilai, desse mesmo capítulo 17 de 2 Samuel. Aí o Barzilai vai lá, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro,
e trigo, cevada, farinha e grão torrado, e favas e lentilhas também torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem. Por quê? Disseram: esse povo no deserto está faminto e cansado e sedento. Olha que situação que estava, porque um filho se levantou contra o pai. A maior dor de Davi não era a dor da fome, era a dor do coração. Aí Deus levanta o Barzilai, e Barzilai fala: vem cá, Davi, toma uma cama para você, eu vim te trazer um pouco de descanso. Valorize as pessoas que te trouxeram descanso nos dias turbulentos. Seja descanso para alguém em dias de guerra, dias de dificuldade, irmão. Nunca jogue álcool numa fogueira. Eu imagino que o Barzilai falou: Davi, deita aqui, come aqui, daqui a pouco isso tudo vai passar. Calma. Deus manda eu lhe dizer nessa noite: calma. Daqui a pouco tudo isso vai passar. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei como você veio aqui, mas você veio numa igreja. E Deus nunca despede ninguém de mão vazia. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho uma palavra para você. Qual, pastor? Calma. Vai passar. Você pode ser profeta para alguém aí? E dizer para 2 ou 3 pessoas: calma, vai passar. Diga assim: essa tempestade vai passar. Diga isso. Tem alguém que precisa ouvir. Você não sabe, mas ele precisa ouvir. Vai passar. Você crê nisso? Xalabantricandorebachá. 19 agora, capítulo 19, verso 32. Vamos acabar agora mesmo. Não vou me delongar não, o Espírito Santo já falou aqui hoje. Verso 32, olha lá. Passou um capítulo, um tempão, e era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei. Olha que lindo isso. Sustentado quem? Ô, irmão, quando você encontrar alguém passando e precisando de ajuda, e se você puder sustentar, sustente, porque você não sabe onde essa pessoa vai chegar. Sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. Você sabe quem que era muito grande aqui? Não era o rei, muito grande aqui era o Barzilai. A maior nobreza é ser servo. O Davi aqui não é chamado de grande. Quem é chamado de grande aqui é o Barzilai. Por quê? Porque ele tinha servido. Ô irmão, você está no melhor lugar. Se você é um servo, você está acima de qualquer majestade. Se você serve a Deus, se você serve a tua igreja, se você serve os seus irmãos, se você estende as mãos, você pode ter certeza que o Espírito de Deus, a grandeza da parte de Deus está sobre a sua vida. Verso 33. E disse o rei a Barzilai. Agora Davi já está voltando para Jerusalém. Deu uma corrida aqui. O filho está morto, lamentavelmente. Absalão morre, lamentavelmente. Quem não honra pai e mãe cedo vai, não é cedo ou tarde não, é cedo mesmo. E agora o Absalão morre e o trono é de Davi. Sempre foi de Davi. Ele só não estava sentado lá, mas o trono sempre foi dele. Quando Deus falou que acabou. Até no deserto a unção do rei está com ele. Você sempre, ô Jeová, vai ser um ministro de louvor.
Você pode estar passando nos altos montes, mas a unção está sobre você. Como você pode passar pelos desertos, mas a unção está sobre você. As lutas não mudam nada no chamado que Deus fez na nossa vida. As enfermidades não mudam nada. Os péssimos diagnósticos não mudam nada. Porque o que mantém é a palavra de Deus. Não sei que você está vivendo isso, mas se Deus diz que você vai chegar e ponto final. Pastor, mas eu estou passando uma... Não interessa. O seu momento não determina o seu amanhã. O seu momento não determina quem você é. O seu momento não determina a situação da tua casa. Se Deus falou, está falado e ponto final. Se eu fosse você, eu já começaria a fazer festa. Vou falar de novo. Se eu fosse você, eu já começaria a fazer festa. Fala para essa pessoa: você está perdendo tempo com tristeza. Diga assim: você está perdendo tempo com tristeza. Porque Deus falou, já aconteceu no mundo espiritual. Já aconteceu no mundo espiritual. Ele disse o rei a Barzilai: passa tu comigo, e sustentar-te-ei. Reciprocidade. Você me sustentou, agora ou logo eu vou te sustentar. Comigo no palácio em Jerusalém. Vamos lá no próximo. 34. E era Barzilai muito velho. 34. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Aí o rei convida ele para ir junto. Vamos embora agora comigo, você me cuidou de mim, eu vou te levar para minha casa, para o palácio. Aí Barzilai falou assim: mas quantos anos ainda eu terei mais de vida? Porque ele já tinha 80 anos. Próximo, 35. Da idade de 80 anos sou eu. Isso é Barzilai conversando com o rei. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Eu não sei se coisa boa, coisa mal, coisa ruim, coisa boa, para mim é a mesma coisa. Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Por que seria? Por que será? Ele está dizendo assim: olha, eu não sei mais o gosto da comida boa, eu não sei mais o bom ouvir o que é uma música boa, e eu também só vou te dar trabalho. Eu não quero ser pesado para você. Verso 36. Com o rei passará teu servo, ainda um pouco mais além do Jordão. Eu vou com você só até ali na frente. E por que me recompensará, ó rei, com tal recompensa? Para que você está fazendo isso para mim? Sabe por que Davi estava fazendo aquilo? Porque Davi era recíproco. Sabe o problema nosso? A gente só sabe colher, a gente nunca quer plantar. E há ainda um sentimento de esperteza da lei de Gerson. As pessoas que querem tirar vantagem de tudo e de todos. Isso não cabe para crente nobre. Vamos lá no próximo, para eu terminar. Eu estou com uma vontade de ficar comentando, mas eu estou passando logo. Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está o teu servo Quimã. Olha o Barzilai, irmão. Ele não aceita a proposta, mas ele apresenta um menino para ir no lugar dele. Você teria coragem, irmão, de abrir mão de um palácio, de uma vida maravilhosa na velhice, e falar: pega esse menino aqui? Sabe o que é isso? Criar o ambiente para o outro brilhar. Fala assim: ó, vem cá, meu tempo já foi, agora é o seu. Tem gente que na velhice tem dificuldade de abençoar os outros que estão começando agora. Menospreza, tem inveja. Irmão, Deus já te deu muitos anos de vida,
Deus já te deu muita coisa. Dá espaço para quem está chegando. Diz assim, você ainda é um menino novo, você ainda é... Mas vem cá. Vai lá. Essa honra seria para mim. Mas chegou minha hora de sair. Fica você aqui, ó. Sabe quem faz isso? Quem é muito grande. Eu não vou ficar tricotando ninguém, não. Você tem um chamado? Pode aparecer. Só não seja bobo, hein? Não vai dar uma de cabeção e pôr tudo a perder. Não esquece quem está te honrando. Está aqui, ó. É isso que ele está dizendo. É tão triste quando você vê uma mãe querendo competir com uma filha. É tão pequeno quando você vê uma sogra querendo competir com uma nora. É tão pequeno quando você vê gente que tem autoridade querendo competir com gente que está começando agora. Para, sai de lado. Diz assim, ei, vai lá, é a sua hora. Deixa Deus te usar, irmão, para criar um ambiente para que os outros apareçam. Ah, se não falar meu nome, eu não vou. Se não falar que eu ajudei, eu vou embora dessa igreja. Você já está grande, você não precisa mais disso. Deixa o outro aparecer. O menino é novo, está dando cabeçada, tá, mas tenha paciência com ele. Vem cá, meu filho. É a tua hora. Eu não vou, mas eis aqui o meu servo. Você vai pegar um servo para sentar na mesa do rei? Eu não tenho mais idade para isso. Eu não quero mais participar das festas que vai ter no palácio. Eu não quero mais honraria. Eu quero morrer em paz. Chega uma hora na vida, irmão, que você tem que se preparar para a morte. Busque a paz. Você já não tem idade mais para a guerra. Você já não tem idade mais para nem honra. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu já briguei muito. Eu já fiz de tudo para sentar nos primeiros lugares. Mas agora é uma nova geração que está vindo aí. Eu quero paz. Que passe com o rei, meu Senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Olha que lindo. Próximo, a gente está acabando já. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. Porque o Barzilai falou assim: faça como parecer aos teus olhos, Davi. Davi disse assim: ele vai passar comigo, mas eu vou fazer como bem parecer aos teus olhos, Barzilai, porque eu faria para você. E tudo quanto me pedires, te farei. Isso aqui chama-se reciprocidade. Isso é coisa para gente grande. Gente ingrato não cabe nisso aqui. Gente malicioso que não estão aqui, não cabe nisso aqui. O problema do ser humano hoje é não saber lidar com o não daqueles que sempre te falaram sim. No primeiro não, eles se revelam. Peça para Deus, irmão, nunca deixar que esse espírito tome a sua vida. Porque o que mais tem hoje na sociedade e dentro das igrejas é pessoas que não são recíprocas. Elas tiveram sempre bênção da mão de outras pessoas, mas o dia que alguma coisa feriu seu interesse, elas foram embora e causando pior desastre e maldade e desonestidade que possa haver na face da terra. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente não nos conhece totalmente. Pode ser que algum dia alguma coisa te fira terrivelmente, ou alguma coisa te decepcione terrivelmente, mas não jogue fora uma história de alguém que em algum momento foi bênção para a tua vida.
Nunca faça a leitura do último capítulo. Isso não é novela. Essa vida não é uma novela para acabar no último capítulo com um fim e aquela coisa bonita. Vai ter gente que vai passar para a tua vida e o final da vida dela vai ser terrível. Mas você não pode condená-la por aquele último momento. Você tem que fazer a leitura de tudo que ela fez, ou de uma palavra, história, ou de uma palavra que saiu da boca dela no momento de angústia, de dureza, de dor. Cuidado. Tenha hombridade. Se alguém chegar em você e falar assim: você viu o que ele fez com você? Você vai dizer assim: eu sei quem é ele. Você não conhece o nosso relacionamento. Que sempre o diabo vai mandar um ingrato para dizer: você viu o que ele falou de você? E você vai entrar nisso. Vou dizer uma coisa para você, irmão: não entre nisso. Não entre nisso. Muita gente está se acabando por causa disso. Entra nesse barulho, entra nesse embalo. Ele é isso, ele é aquilo, e vai embora. E tem atitude de ingratidão, de desrespeito. Plantam coisas ruins, que dia, tarde ou cedo vão ter que colher. Verso: e havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei. Aqui é lindo isso aqui. Beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para o seu lugar. A gente às vezes perde a oportunidade de ser abençoado por quem pode nos abençoar. Ele abriu mão de todos os prazeres que ele teria no palácio, mas ele não abriu mão da bênção. Barzilai levou um beijo no rosto do rei, e o rei o abençoou. Essa é a geração que é outro tipo de bênção. É aquela bênção que eu falei lá atrás, que está faltando no meio nosso. A bênção que o pai dava para os filhos, e a bênção que os filhos se interessavam em receber dos pais. Garoto e garota que me ouve, a maior bênção que o seu pai pode deixar para você nessa terra, o dinheiro não compra. Tem muito valor, não tem preço. Não tem preço, que é essa bênção aqui. Eu tenho certeza que Barzilai teve uma velhice com tanta paz, porque ele soube plantar. Ele não colheu, porque ele não quis, mas a bênção ele não abriu mão. Fique em pé em nome de Jesus. Tem gente, irmão, que luta a vida inteira num lugar e sai sem a bênção. Joga fora a bênção para que possa ter um descanso eterno em paz. Barzilai dormiu em paz. Vou concluir essa mensagem como eu estou concluindo. Lute pela paz. Lute pela paz. A paz custa muito caro. Custa muito caro. Seja uma pessoa recíproca. A reciprocidade é uma chave. Ela abre tantas portas. Sabe por quê? Porque Deus só pode exaltar quem já é grande. Exaltação é um detalhe, mas a grandeza é você. A nobreza é você que tem que buscar. Respeito, educação, lealdade, fidelidade. As pessoas desse século acham que é diferente. Quem é esperto, quem fala na frente e punhala atrás, ele acha que ele é esperto. Isso é gente muito pequena. Eu prego nessa igreja isso porque eu tenho tranquilidade. Essa igreja é uma igreja de gente fiel. Estou indo para 15 anos aqui, irmão. Eu já sei pelo menos aonde, com um pé meu eu estou pisando. Isso aqui é lugar de homens, de mulheres sérias. Gente que não é séria não para por aqui. Próprio Deus não deixa.
próprio Deus não deixa. Mas eu vou orar agora. Eu quero que você ore também. Para quê, pastor? Para que esse sentimento de reciprocidade, de grandeza, na grandeza, na soberba, grandeza no espírito, na alma, nunca falte em nós. Procure as pessoas que você tem que ser recíproca para elas. Seja recíproco por alguém. Reciprocidade não é só, oh, muito obrigado, não. É fazer o que o Davi fez. Você vai agora comigo. Eu vou cuidar de você na fase mais difícil da sua vida. Ninguém quer cuidar de velho. Eu quero cuidar de você. O que tem de filho pondo velhinho em asilo? O Davi falou assim: eu cuido de você na hora mais difícil da tua vida. Eu cuido de você quando para muita gente você é estorvo. Para mim você vai ser uma bênção. Filho, neto, seu pai, seu avô é um presente de Deus para você. Cuida dele. Honre ele. Talvez ele não saiba falar. Talvez faça coisa que te deixa com vergonha. Mas passa. Quantas coisas que meu pai fazia, eu falava, meu Deus do céu. Lembro que uma vez ele foi em casa, a gente morava em apartamento ainda. Ele subiu o elevador, ele se perdeu porque ele entrou na casa do vizinho. Eu falei, Jesus amado, abriu a porta do vizinho e entrou. Eu falei, Jesus. Eu dava risada. Quantas coisas que ele fazia que eu falei, meu Deus, que mico. Ai, como eu queria que ele estivesse vivo pagando esses micos. Teu pai, um homem simples. No último aniversário que ele passou comigo aqui, que ele estava vivo, ele trouxe para mim aqui na frente aquele brinquedo que é um monte de peixinho com a boca para cima assim, ó, e uma varinha de pescar. Pesca peixe, né? Aí você vai com aquela varinha, o peixinho vai fechando e abrindo a boca. Aí o irmão Zé do Cristo trouxe aqui para mim. Mas nunca vi tanta honradez num homem daquele. Lealdade. Esses homens aí, ó, são os mais velhos entre nós, pastor Zé Silva e o pastor Joel. Eu oro a Deus para enquanto eu for pastor dessa igreja, quero que vocês vivam muito, mas que nunca Deus abra a mão de vocês irem embora desse mundo, enquanto eu for pastor aqui. Que o prazer que eu tenho na simplicidade, eu não preciso de ninguém com vernáculo, igreja não precisa disso não, irmão. A igreja entende tudo. Ah, mas não está entendendo o que ele está falando. Mas o Espírito Santo faz entender. Você está entendendo sim. Ah, não estou, tá sim. A igreja nunca precisou de doutor. A igreja precisa de gente com unção. Vamos orar. Eu fico até sem saber o que eu peço para o Senhor orar depois de tudo isso aqui. Ora pela tua casa, ora pela paz na tua família, ora para que nunca haja guerra, ora para que você tenha um coração recíproco, ora pelo teu pai que está vivo, na simplicidade dele, pela tua mãe, pelos teus avós. Eu com 10 anos já não tinha avô e nem vó mais. Puxa, como eu sinto falta. Eu queria ter uma avó velhinha, para poder parar na frente dela e falar, põe a mão na minha cabeça, avó. Eu nunca tive isso. Eu não tenho mais pai. Ora pela tua casa. Aqueles que já perderam, né? Seus entes queridos, que sentem falta. Mas que você seja a bênção para a vida de alguém agora. Que você, avô, seja a bênção para os seus netos. Que tudo que Deus te deu de bênção, que você possa passar para eles. O diabo pode querer destruir a família, mas enquanto houver um altar, nós vamos lutar pela família. Nós vamos lutar pela igreja. Domingo eu vou pregar aqui sobre empatia. Colocar-se no lugar do outro. Vou pregar sobre Onésimo, Filemon e Paulo. Domingo aqui. Empatia. Paulo se colocando no lugar do escravo Onésimo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus.